O professor falou de uma série de nomes aqui de manutenção, a gente vai tentar trazer alguns deles para conversar com a gente aqui também. E eu tenho que agradecer porque eu tive a oportunidade de lidar com muitos deles, né? Eu fui da 24ª turma do IGEMAN, né, e tive a oportunidade de conhecer o Lorival, conhecer o Rogério, o Nelson, o Benzengri, aliás, foi meu professor também na minha formação, né, não só na minha especialização, mas também na minha formação. Gasal, espetacular, a aula dele é fantástica. Muda muita gente lá. Muda, com certeza é uma oportunidade excelente. Aliás, as aulas do IGEMAN foram uma extrema grandeza, que, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, porque ele foca também não só na parte de gestão, mas ensina também porque você tem uma série de alunos que são de formação diversa na área de engenharia, então você precisa balizar o conhecimento um pouco, né? Mas o IGEMAN realmente ajudou bastante e está ajudando muito profissional aí no Brasil. Você poderia falar um pouquinho da Gestalt, o diferencial, os objetivos que a Gestalt tem hoje? Você comentou de várias oportunidades de consultoria na Bahia, aqui no Rio, o que você tem percebido aí? Bom, Gestalt talvez seja assim, meu maior orgulho ter fundado a Gestalt, né? Até porque a Gestalt foi fundada no ano 2000. E na verdade eu vejo que o ano 2000 foi o ano da grande virada profissional, né? Até 2000 eu trabalhava prestando serviço para outras empresas e trabalhando na UFRJ, mas eu prestava serviço para outras empresas de treinamento. E não concordava com a metodologia que algumas delas aplicavam ao mercado de trabalho. E não tinha como eu mudar. Por exemplo, a gente fazia um curso fechado, um curso em company, e eu era impedido de conhecer o meu cliente futuro de sala de aula, não o cliente comercial, o cliente de sala de aula. E aí a gente preparava um curso meio que cego e tentava vender aquele curso para a empresa. Só que a empresa tinha uma demanda dela particular, que normalmente não é entendida pelo público de RH. Nada contra quem trabalha em RH, só que às vezes a demanda de engenharia de manutenção ou a demanda de produção, que é uma demanda técnica, deve ser tratada de forma técnica, ou seja, o diferencial da Gestalt é que ela, quando trabalha um curso, ela não vende a cadeira. O produto da Gestalt não é o número de alunos na sala de aula. Tem empresa que trabalha com o número de pessoas, a gente não trabalha, a gente dá aula para uma pessoa, dá aula para duas, dá aula para 20 no máximo. Nosso número ideal de participantes são 16 alunos, porque a gente tenta passar para eles, transmitir para eles realmente muita experiência técnica nos cursos. Então o diferencial da Gestalt, ele começa na hora do primeiro contato talvez com o cliente futuro, ou na hora de divulgar um trabalho nosso na internet, no site, no blog, onde a gente tenta passar para aquela pessoa a realidade do que se pretende realizar. Então o sucesso da Gestalt tem que estar atrelado ao sucesso daquele aluno que participou no curso nosso, ou seja, o nosso curso só vai terá uma boa avaliação se aquele aluno que participar do curso ou uma consultoria que a gente está fazendo, na hora de desenvolver e operacionalizar, ela deu um resultado positivo para aquela empresa, para aquela pessoa. Então a gente não mensura nosso resultado independente do resultado do participante ou da empresa. Então o diferencial da gente, quando a gente faz um curso em compra, a gente vai na empresa, visita a empresa, às vezes fica 2 dias na empresa, conversando com todo mundo, fotografando, né? A gente no ano de 2013, agora a gente fez um grande negócio, que você até participou, que foi na área de agronegócio aqui no Rio de Janeiro, uma multinacional que trabalha com agronegócio, e nós estamos lá, graças a Deus, desde agosto de 2013, e já estamos em julho de 2014, ainda estamos presentes na empresa trabalhando e dando um excelente resultado. E aí o que foi a diferença foi que no primeiro curso nós ficamos lá 3 semanas sem receber. Depois você até foi lá participar, ficou 1 semana, né, ou 2, não me lembro mais, sem receber. Mas a gente recebeu o elogio do diretor industrial da empresa, dizendo que nós havíamos superado as expectativas da organização quando nós fizemos os treinamentos que nós fizemos. Então,
isso para mim vale mais do que o ter recebido as 3 semanas, no caso da empresa, né? Então a gente foi lá, nós ficamos lá 3 semanas, fizemos a primeira fase, que foi um curso 5S. Depois, quando se passou, na verdade foram 5 semanas. Foi 3 semanas antes do curso 5S, depois foi 2 semanas antes do curso de Lean. E aí nessa parte do curso de Lean você participou com a gente, foi um orgulho ter você participando com a gente nesse processo, nessa empresa. E foi um sucesso total, foi isso aí. Em função até muito do curso do 5S e da disciplina que você ministrou de análise por processo, nós ganhamos em 2014 um novo contrato, em janeiro de 2014, que está perdurando até agora, que foi fazer uma consultoria na parte de análise por processo. Chegamos agora à fase de visitas técnicas e implementação dessa metodologia nessa empresa, que a gente vai até depois, numa próxima filmagem, nós vamos apresentar para vocês entenderem melhor como é que isso funciona essa prática. Mas o que eu acho que foi mais importante do diferencial é assim, nós temos que atender ao cliente. Como nós vimos ontem, na MAN, coisa boa a gente tem que multiplicar, né? A MAN é a empresa que fabrica caminhões Volkswagen no Brasil. Nós não podemos dar ao cliente menos do que ele precisa e não podemos colocar a mais do que ele pode pagar. Então tem que ser exatamente um produto na medida do cliente. Então a Gestalet, ela produz tal qual a gente assistiu antes na MAN, foi muito gratificante. Eu assisti o gerente de produção lá, o Frederico Ribeiro, falar, foi muito legal. Nós entregamos ao cliente final exatamente o produto que ele precisa, né? E é por isso que eles hoje são campeões de venda, tanto na parte de proprietários de caminhões, quanto na parte de quem dirige os caminhões. Interessante. Isso, nas duas áreas. E hoje, eu posso lhes assegurar que a Gestalet está na mesma linha, né? Nós somos uma empresa de pequeno porte, com a graça de Deus. Não somos muitos consultores, somos 5 consultores no Brasil e mais 4 em Nova York, né, como a gente discutiu ontem. Mas a ideia da gente é exatamente essa. A gente tem um grupo pequeno, enxuto, por isso a gente cobra valores enxutos e trabalha com qualidade. A gente normalmente, no Brasil é difícil falar isso, mas graças a Deus a gente pode escolher para quem trabalha, né? Então a gente está numa fase que a gente pode escolher para quem trabalha, não no sentido de prepotência, mas no sentido de que realmente quem nos contrata vai contratar um produto diferenciado para o seu resultado, né? E o resultado do nosso cliente é o nosso resultado, entendeu? Então talvez esse seja o grande diferencial das pessoas que buscam a Gestalet para fazer formação e consultoria. Isso é importante, né? Porque as empresas, elas, às vezes, procuram dar mais do que o cliente precisa, né? Você tem que atingir o objetivo que o cliente está tratando. Tem que focar sempre no cliente, no que o cliente precisa para alcançar os resultados das metas que foram tratadas na empresa dele. Eu digo que o mais importante de tudo é, antes de você vender o produto, você conhecer o seu cliente. Porque às vezes o teu cliente ele tem um problema e ele não sabe muito explicar o que é o problema dele. Mas já que ele está contratando pessoas que são experts no assunto, esses consultores devem ir ao cliente antes, avaliar profundamente qual é a demanda técnica que tem que ser tratada nesse cliente, se necessário realinhar o pensamento do cliente, como a gente fez nessa indústria de agronegócios por pelo menos 3 vezes, a gente reconduziu o processo do cliente e a gente entregou exatamente o produto que o cliente precisava. Em algumas empresas, a gente identifica o seguinte: na hora que a gente entrega o produto, naquele momento, o sucesso é tão grande no sentido da pessoa nem conseguir ver que realmente era aquilo que ele precisava. E aí, depois de algum tempo, a gente volta naquela empresa e a pessoa fala assim: realmente, vocês estavam completamente certos no que vocês conduziram no nosso processo, só que nós não tínhamos condições naquela ocasião de enxergar que era aquilo que a gente precisava. Então, às vezes, pessoal, o remédio é amargo e tem um gosto ruim, né? Principalmente quando a gente consegue mexer na estrutura das pessoas, né? Então, eu estou tão confortável aqui no meu computador, na minha mesa, aí chega lá o Thiago, o Alan Guto, o Carlos Almeida e fala: não, a sua postura está incorreta, né? Seu computador, você tem que trabalhar assim, 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 ó. Esse detalhe da sua produção não está legal, esse detalhe da sua manutenção não está legal, ó, esse indicador que você está usando para manutenção, ele está mascarado. O seu OE não pode ser aqui, tem que ser ali, assim, assim. Então, às vezes, você está tirando aquela pessoa da posição de conforto. E tirar as pessoas do conforto
normalmente é difícil, ninguém quer. Então a gente quebra paradigma também na Gestalt, na hora que a gente não se conforma com aquilo que a gente está vendo. A gente quer ir além, né? E a gente faz com que o cliente vá além daquilo que ele está vendo. E na hora que realmente a trave sai do olho, ele consegue enxergar lá essa foto de Nova York maravilhosa, que é onde eu gosto de sempre estar em Nova York, ele vê que realmente o mundo é muito maior do que ele achava, entendeu? E a gente é muito pequeno para achar que a gente sabe tudo. Então, meu conselho fraternal: meus amigos, estudem, 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 estudem. Você jamais vai saber tudo, você jamais vai conseguir dominar tudo. E outra, procure se associar com pessoas que têm a mesma convicção do que você, senão fica muito difícil trabalhar. Então, acho que hoje em dia a gente tem que ter flexibilidade. Então, a Gestalt, ela não é uma firma engessada, ela é uma firma extremamente flexível. Nós somos verdadeiros bambus, porque não importa qual tamanho seja o vento, não importa qual tamanho seja a chuva, a gente consegue ficar firme, a gente consegue ir para lá, vem para cá e seguir em frente, entendeu? Daí porque que eu gostaria que minha firma continuasse com essa estrutura enxuta, porque isso profundamente é o conceito do Lean, né? Produção enxuta. Então a gente tem que ser enxuto o tempo inteiro. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao mestre Carlos, a todos que puderam acompanhar. Antes, vou pedir para o professor deixar o site, o blog. Okay. Pessoal, a Gestalt ela tem um site, né? Onde a gente faz publicações, fotografias, filmes, divulga artigos, está lá o livro. E o site é o www.gestalt.net. E o blog que a gente costuma trabalhar e inserir informações é o blog Manutenção Predial, tá? Blog do Almeida. Procura o blog do Almeida que você vai encontrar. Fazer manutenção predial é o nosso lema. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez, professor. Agradecer a você que pôde acompanhar a gente e pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos profissionais, e a gente vai estar trazendo aí sempre que possível o mestre, o professor na área de gerente de manutenção, na área de gerente de processo, para poder a gente conversar, bater um papo, discutir aqui da atualidade, o que está acontecendo hoje aí no mercado, para poder trazer para você um pouquinho mais de informação. Ok? Muito obrigado, acompanhe a gente aí no blog Engenharia de Manutenção no Brasil.